Então vamos falar sobre estratégia comercial. Gente, para construir uma estratégia comercial, para construir um setor comercial dentro de um escritório de advocacia, você vai precisar ter concluído tudo que nós construímos lá na aula 3 do módulo 1, tá? E na aula 3 do módulo 3. A aula 3 do módulo 1 é sobre plano de negócios, onde tem um PDF lá com alguns modelos de matriz SWOT, de planejamento, de quadro estratégico. E na aula 3 do módulo 3 é o modelo Canvas, que é todo o modelo de negócios, né? Um é o plano, o outro é o modelo. O plano é algo mais detalhado, mais reflexivo, que você faz mais análises. O modelo Canvas é um resumo de tudo isso, que faz você enxergar todo o seu escritório, todas as estruturas que você precisa construir, que você tem e que você precisa construir para atingir determinado objetivo, né? Então, você precisa ter isso em mente para entender o que é uma estratégia comercial, né? Lembrando que o advogado empresarial que almeja ou que atua para micro e pequenas empresas na estruturação de negócios, ele precisa ser estratégico para a empresa, para ele ter sucesso. Ele precisa ser esse diferencial, ele precisa fazer parte como um parceiro de negócios. E aí, eu até vou incluir no material um link de acesso a um vídeo que eu gravei sobre advogado estratégico, que a gente fala que estratégia em si é a arte de usar os meios disponíveis e as condições que se apresentam para atingir determinados objetivos. Então, é quando você consegue ver o todo e consegue organizar isso de uma forma que vai gerar o resultado que você almeja. Não necessariamente vai ser sempre dessa forma, porque você vai usar estratégias, né, no plural. Ora eu vou apresentar numa certa ordem, ora eu vou tirar alguns elementos, vou colocar outros, enfim, são estratégias, são trabalhar com o que a gente tem. E quando a gente vai trabalhar com o que a gente tem, a gente vê talvez o que falta ter, ou o que está sobrando, e daí nós vamos adaptando a nossa estrutura. Então, a estratégia comercial, ela parte sempre de nós termos muito bem definidos quais são os nossos objetivos, valores, missão, as nossas condições internas e externas, as perspectivas de mercado, né? Qual é o nosso nicho de atuação, qual é a análise que a gente fez do cliente, o macroambiente de negócios, quais são as oportunidades e os impactos que nós temos, né, quando analisamos o macroambiente, e o ambiente competitivo, quem é a nossa concorrência. Então, nós temos tudo isso ao nosso dispor. Nós já pensamos, nós já organizamos tudo isso, nós já levantamos todas essas informações, né? E aí, nós vamos articular todas essas análises e essas decisões para imediatamente a gente começar a ter atitudes de colocar os planos de médio prazo em prática para atingir nossos objetivos, né? E qual é da estratégia comercial nisso tudo, né? Ela constrói o caminho entre toda essa nossa estrutura e o cliente. A estratégia comercial, ela vai ligar todas as nossas análises de mercado, tudo que a gente analisou, pensou e estruturou com o cliente, é a ponte, né? A área comercial do nosso escritório, ela é responsável por conectar as necessidades dos nossos clientes às categorias certas dos serviços que nós oferecemos. Então, nós vamos fazer todo o plano e o modelo de negócios e vamos conectar com o cliente, com todos os serviços e as categorias de serviços que a gente viu na aula anterior, por meio de estratégias comerciais, né? Porque o objetivo da estratégia comercial é guiar os clientes pela jornada da compra ideal, que é o que se fala nesse mundo empresarial, né? No mundo empresarial. Qual é a compra ideal? A compra ideal é quando você entrega exatamente aquilo que o cliente precisa e com um plus, né? Com um a mais. Ele se surpreende contigo, porque você tem um diferencial. Então você, por exemplo, num negócio físico, você entrega exatamente aquilo que o cliente precisa, mas também entrega um atendimento mais personalizado, você faz uma entrega a domicílio mais personalizada, né? Você tem um diferencial que cativa o cliente, que traz o cliente para uma relação mais próxima com a empresa.
E o escritório de advocacia nada mais é, né, do que relações. A gente tem que ter uma boa relação com o cliente para conseguir atender ele da melhor forma. Então, a estratégia comercial vai ser unir essas coisas. Como que você vai fazer para unir isso, né? Não se trata, eu acho que é importante a gente frisar isso, não se trata de a gente inventar necessidades para obter uma vantagem duvidosa, tá? É nós fazermos uma análise consciente e profissional do nicho que nós estamos atuando, ver quais são as necessidades dos nossos clientes, qual o valor que eu posso entregar, qual é o problema real que eu posso resolver. Quando nós falamos de estratégia comercial, nós não estamos querendo vender o que a pessoa não precisa para pagar com o dinheiro que ela não tem. Não é isso. Uma empresa, ela só contrata um serviço quando ela vê aquele serviço como um ativo, como algo lucrativo. Se você for fazer parte de um passivo, assim que você terminar de resolver o problema, você vai ser descartado. Agora, quando você se torna estratégico, quando você oferece realmente o que ela precisa, agrega aquele valor e faz as coisas acontecer, coloca aquela transformação em prática, transforma a vida do cliente, aí sim, você passa a ser estratégico e você passa a ser um investimento para a empresa, né? Então, o primeiro fator que interfere, né, na construção da nossa estratégia comercial é como que você vai prospectar o cliente. Bom, hoje com o marketing digital e essas novas nomenclaturas, eu vou usar uma nomenclatura, eu diria que até um dialeto mais atualizado sobre como que acontece essa aproximação com o cliente, né? A gente fala de leads, de prospecto e de cliente. O que é lead? Quando a pessoa se interessa pelo que você faz. Ela te acompanha, seja nas redes sociais, seja nos teus grupos de network, ela acompanha, ela sempre está te vendo. Quando você vê que ela tem uma necessidade que você pode suprir, um problema que você pode resolver, você pode agregar um valor, você começa a tentar, né, construir uma relação com essa pessoa. E essa pessoa, ela começa a dar o retorno. É um prospecto, você está se relacionando com ela, você está construindo um canal de comunicação e você, naquele canal de comunicação, começa a mostrar mais valor para ela. Até que ela vem e pede para conversar contigo e é o seu trabalho daí de venda, de vender os teus serviços para ela e ela se tornar um cliente seu. Então, até o momento que o cliente chega e senta na tua frente, dentro do teu escritório, para conversar sobre o problema dele, sem contratar nenhum serviço, nem sequer a consulta, só para falar contigo, e aí já adianto que depois a gente vai falar sobre como cobrar consulta, ele não é exatamente um cliente, ele é um possível cliente, ele é um prospecto, ele chegou até você, né, interessado pelo que você faz, pelo que você pode fazer por ele. Mas daí ele passar o cliente, ele tem que começar a contratar dos teus serviços, né? Então, nós temos vários canais para prospectar essas leads que viram prospectos e viram cliente, né? Indicação de clientes antigos, então clientes que já são nossos clientes nos indicam para outras pessoas do círculo deles e a gente prospecta dessa forma. Indicação de pessoas do nosso relacionamento, então nos conhecem, elas não vão utilizar do nosso serviço, não tem uma empresa, mas elas vão indicar para outras pessoas do convívio dela os nossos serviços, né? Relacionamento com as pessoas do nicho de mercado que a gente quer atuar, e aí eu venho frisando bastante tempo, participar de grupos de network, participar PNI, grupo da geração de valor, enfim, grupos de empresários da tua cidade, tem o Café Empreendedor também, né? Grupos de empresários, você também é empresário, você também pode participar desses grupos e esses grupos são de trocas recíprocas, então as pessoas consomem entre si, então se você utilizar os serviços daquele grupo, eles vão utilizar os seus serviços também e vai haver uma troca. Isso é network, né? É um network levado a sério, digamos assim. Não é uma rede de conhecidos, é uma rede que se conhece, sabe o que cada um faz, né? Troca informações, troca clientes, faz indicações, enfim, há uma reciprocidade entre aquelas pessoas, tá? E depois tem os canais virtuais. O que mais converte, digamos assim, que talvez tenha mais a ver com o perfil do advogado na área empresarial,
seria o blog do escritório, onde você conversa com o cliente por meio de temas que você discorre na linguagem que ele é capaz de compreender, não vai falar no juridiquês sobre problemas que ele vivencia. Você não vai falar do direito empresarial, você vai falar do problema que o direito empresarial pode resolver. É bem diferente. Numa linguagem que o cliente pode compreender. E tendo uma regularidade, uma frequência, isso vai chamar a atenção das pessoas, você vai criar um posicionamento. Depois tem Facebook, Instagram, YouTube, depende da produção de conteúdo que você quer fazer, depende do quanto você quer se expor, do quanto você quer se posicionar, do quanto você quer aparecer, como que você quer falar. Então, cada canal vai ser utilizado de uma forma. Todos podem ser considerados canais de prospecção de leads, e daí vai do seu trabalho transformar essas leads em clientes. As melhores estratégias comerciais que a gente pode construir para o nosso escritório são aquelas que encurtam o caminho entre a lead, aquela pessoa que se interessa por você, para ficar acompanhando o seu trabalho de longe, até o momento que ela é cliente. Então, quando a tua estratégia, quando a tua comunicação, o teu nível de relacionamento com as pessoas encurta esse caminho, ela é uma boa estratégia comercial. Então, se eu produzir conteúdo uma vez por semana no meu blog, colocar toda a estrutura de bastidores lá do Google, enfim, né, que é assunto para outra pessoa falar com vocês, mas que faz toda a distribuição daquele conteúdo, que atrai as pessoas certas e elas já chegam até você dizendo que querem contratar os teus serviços porque elas já te conhecem, bom, aquela estratégia comercial ela é mais eficiente do que quando você atrai uma pessoa que vem te perguntar o que você faz. Né? Então, a estratégia comercial mais eficiente é aquela que a pessoa te acompanha, já entendeu o que você faz, para quem você faz, o problema que você resolve, qual é a qualidade do serviço, qual é o nível de habilidade que tu tens. Então, tu vai ter uma prospecção muito mais efetiva das pessoas que realmente se interessam pelo teu trabalho e aquelas pessoas que tu realmente pode ajudar. Depois, outras questões importantes para te definir a tua estratégia comercial é calcular o teu ticket médio, parece algo assim muito comercial mesmo, né? E entender qual é a complexidade da tua venda. O que é o ticket médio? É as pessoas que consomem os teus serviços, que usam os teus serviços, os teus clientes, qual é a média que eles pagam por esses serviços. Dessa média, você vai entender o quão complexa vai ser o quão complexa vai precisar ser a tua estratégia de venda. Você compreende que uma loja que vende produtos de R$20, a estratégia dela é muito diferente de alguém como nós que vende com um ticket médio de R$2, R$3 mil. Para a pessoa consumir um produto de R$3 mil, ela pensa muito mais, ela precisa de muito mais informações sobre aquilo ali do que alguém que vai comprar um produto de R$20. Né? Então, entender qual é o teu ticket médio vai te fazer entender qual é o nível de complexidade da tua venda, da tua estratégia de venda. Né? Então, a complexidade da venda ela está diretamente atrelada ao preço dos serviços. Quanto mais caro for teu ticket, mais complexo será o processo de venda e mais estruturas vão ser necessárias para que essas vendas se efetivem. E mais reflexões você precisa fazer sobre o escritório. Por quê? Muitos advogados, eles me procuram com a seguinte questão: eu me aprimorei, eu me especializei, eu tenho produtos de altíssima qualidade, presto serviço de altíssima qualidade, sou muito capacitado, mas os clientes não conseguem ver o valor dos serviços. Por quê? Porque eles não compreendem que aquilo ali é para eles. Porque se eles entendessem, nossa, isso vai mudar a minha vida, eles compram. Então, você não está conseguindo expressar o quanto de impacto você vai causar dentro de uma empresa com aquele serviço. Então, a tua estratégia de venda, a estratégia de venda de um advogado que se especializa demais, ela tem que estar no mesmo nível da sua especialidade. Então, se eu tenho MBA, se eu tenho especialização, se eu tenho 15 anos de advocacia, eu tenho que ter no mesmo nível, na mesma complexidade, com a mesma habilidade, as minhas técnicas de venda.
A minha estratégia comercial, ela tem que chegar no mesmo nível, senão eu não vou conseguir comunicar para o meu cliente. Não adianta eu estar super especializado se na hora de eu apresentar o serviço para o meu cliente, eu mandar um documento em PDF com um todo escrito num juridiquês muito rebuscado para mostrar o quanto eu sei sobre aquilo ali. O cliente não vai entender, ele nem sabe para que serve. Ali está escrito para que serve, mas numa linguagem inadequada, que ele não vai compreender. Agora, quando você faz todo o teu escalonamento de serviços ali, toda a tua categorização e começa a entender muito mais o cliente no mesmo nível que você compreende o direito, na mesma qualidade, na mesma profundidade, você também conhece o cliente, você vai oferecer exatamente o que ele consegue compreender. E a partir dali você vai educando o cliente para consumir os outros serviços que vão impactar positivamente na empresa dele. Entende a diferença? Então, quando a gente fala sobre criar uma estratégia comercial, a gente tem que ela tem que estar adaptada à complexidade do teu serviço, ao valor do teu serviço. Quanto mais caro, mais complexa. Aí quando tu tem serviços de menor valor, você tem estratégias mais simples, que o cliente entende mais fácil, e depois você vai escalonando. Não é porque você sabe fazer tudo que você vai ter que sempre vender o tudo. Você vende por pedaço. Não tem problema, né? E aí você parte para a precificação dos teus serviços. Bom, vocês vão falar assim, não, precificação é pela tabela da OAB, né? E tem advogado que se marginaliza e que cobra muito menos, enfim. Nós precisamos sair desse mar vermelho de concorrências desleais, digamos assim. Como que se precifica qualquer tipo de serviço ou produto? Primeiro analisa-se o custo, depois analisa-se o valor, a margem de lucro e a concorrência. Geralmente são esses os critérios. Aí como é que o advogado faz? Ele analisa o carro que o cliente tem, o poder aquisitivo do cliente, ganha às vezes por cobrar só no êxito de alguma situação, e questões que não têm nenhuma relação com o seu negócio, com a advocacia como um negócio. Como que você vai manter uma estrutura calculando o teu serviço, calculando o preço do teu serviço, baseado em questões que não interferem nessa estrutura? Não vão deixar o teu aluguel mais barato, não vão deixar o teu condomínio mais barato, não vão aumentar o preço de nada. Não interfere, uma coisa não tem nada a ver com a outra, as coisas não se interferem. Então você precisa precificar de acordo com a estrutura que tu tem. Quanto mais sofisticada é a estrutura, mais caro vai precisar ser o serviço. Agora, se você quer trabalhar com a estratégia de concorrência do preço, aí você vai ter que enxugar a estrutura, como a gente já falou lá no início dessa fase do curso. Descontos. Gente, descontos é uma cilada, digamos assim, né? Porque o desconto, quando a gente está na frente do cliente e ele insinua que vai precisar dar um desconto para fechar o contrato, a gente acaba destruindo tudo que a gente construiu até agora, né? A gente fez o plano de negócios, refletiu sobre tudo, construiu o Canvas, analisou o mercado, construiu estratégia de vendas, produziu conteúdo na internet, né? Todo o tempo, toda a energia, e daí você vai lá e dá um desconto e acaba com todo o cálculo que a gente fez até agora, né? Então, descontos, eles têm que também ser calculados. Se for para trabalhar dessa forma, você também tem que calcular eles. Até que ponto eu posso chegar, a partir daqui eu não posso chegar mais, porque eu vou comprometer a manutenção do meu escritório, enfim, né? Vou estar me desvalorizando, vou estar diminuindo a importância do meu trabalho, fiz toda uma construção de valor, e daí quando eu vou e dou um desconto, eu acabo com a construção de valor também, né? Então, dar descontos é muito, muito complicado a gente aplicar no direito. Aí você vai dizer, não, mas isso eu só consigo fechar quando eu dou o desconto, eu já ponho o preço mais para cima para poder dar um desconto. Bom, se você calcular isso e colocar dentro da tua estrutura, tudo bem, né? E ofereça mais valor do que o cliente espera receber. Vou trabalhar de graça? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Para você fazer uma defesa num processo que o cliente está sendo demandado, você não tem que analisar várias coisas lá? Passa essa análise para o cliente. Você não vai estar trabalhando de graça. Você vai ter que fazer de qualquer forma, recebendo aquele valor ali que você cobrou. Passa para ele, você vai agregar um valor, passa de uma forma
mais estruturada, mais organizada, chama para uma conversa, diz tudo o que ele precisa fazer, o que talvez você pudesse oferecer, né? Olha, não, mas se você tiver interesse, eu até consigo te ajudar a resolver isso. Aí seria um contrato à parte. Mas agora que o que eu posso te orientar, não faça mais dessa forma, né? Porque vai dar problema. Mas o não fazer dessa forma vai exigir teu trabalho. Então, né, uma coisa leva a outra. Tenha um discurso alinhado com a tua proposta de valor, com a realidade do teu cliente, na linguagem que o cliente consegue entender e no nível de maturidade da empresa. A tua estratégia comercial, ela precisa estar adaptada. Não adianta a gente construir todo um valor que o teu serviço vai agregar à empresa do cliente e aí depois você dá um desconto. Entende que o discurso ele desalinha nesse momento? Você tem que ter um discurso alinhado. A gente quase nunca, como eu falei já na aula anterior, a gente nunca vende o nosso melhor. Né? A gente é muito mais capacitado para muitos dos serviços que a gente presta. Mas é aquilo que o cliente precisa. E se ele entender essa relação que você pode oferecer muito mais, mas você entende que ele precisa daquilo ali, que você está sendo leal com ele, não vai enganar ele propondo outras coisas, olha o nível de confiança que você constrói com esse cliente, né? A única forma, às vezes, de a gente vender um serviço mais complexo é vendendo um serviço menos complexo primeiro. Para muitos clientes, vai precisar dessa trajetória, né? Então, para a gente resumir aqui, estratégia comercial é a estrutura que você monta dentro do seu escritório para conectar os clientes aos serviços, indo da análise do mercado e levantamento das necessidades à preparação do seu escritório para atender esse cliente e construir uma relação sólida e duradoura. Toda a estratégia comercial, ela busca longo prazo. Tá? Se é uma estratégia comercial para curto prazo, só para fazer um movimento ali, você tem que entender que ela não vai trazer boas relações, ela não vai trazer uma relação de longo prazo. E como a gente já falou, a gente vender para quem já é nosso cliente é muito mais vantajoso para nós do que estar sempre tendo que buscar cliente novo, né? E na próxima aula, então, a gente vai falar de técnicas de venda na advocacia. Tá? Nós não vamos falar de marketing, nós vamos falar de técnicas de venda.